Vamos tratar também de outra peça de ficção, que é a tentativa de limitar na Constituição alíquotas de impostos e da mãozinha que o governo brasileiro pretende dar a amigos de esquerda nas próximas eleições presidenciais na Argentina. Primeiro, meu boa noite, começando por Daniel Rittner, em Brasília. Thaís, deu para você tomar uma água da apresentação, que você está como o bai do Márcio? Estou como o bai do Márcio. Deu para você tomar uma água? Deu 2 águas. Ainda bem que o estúdio é o mesmo, então você caminhou um pouquinho. Só fiz um tchu-tchu-tchu. Prazer em tê-la aqui na bancada e um grande prazer em ter Samuel Pessoa, economista-chefe do Julius Baer Family Office, pela disposição de vir aqui sentar à bancada e participar conosco do programa. O governo tem até quinta-feira para enviar o projeto do orçamento de 2024. O desafio é garantir a promessa de zerar o déficit primário, aquele antes de pagar juros. Reportagem de Luciana Amaral. A medida provisória que tributa os fundos exclusivos foi assinada hoje pelo presidente Lula. A MP prevê uma cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos e alíquota menor de 10% para quem antecipar os pagamentos. O governo já tem definido também o projeto de lei para taxar os fundos offshore de ativos de brasileiros no exterior, com alíquotas progressivas de 0% a 22,5%. Com as duas medidas, o governo prevê arrecadar mais 45 bilhões de reais até 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não se trata de revanchismo. Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso. Nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar tentativamente daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social. O Ministério da Fazenda ainda conta com a aprovação no Senado da lei que devolve para os representantes da Receita o voto de desempate no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O tema deve ser votado no plenário nesta quarta-feira e, se aprovado, nas contas do governo, representará um ganho de 60 bilhões de reais na arrecadação para o ano que vem. O governo busca as fontes de receitas necessárias para cumprir a meta estabelecida no marco fiscal de déficit primário zero em 2024. É o que deverá vir especificado no projeto da Lei Orçamentária Anual, o PELOA, que precisa ser enviado ao Congresso até esta quinta-feira, dia 31 de agosto. O ideal é que, antes da votação do PELOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovada. É ela quem apresenta as prioridades dos investimentos do governo. A matéria está hoje na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. O governo espera conseguir na LDO uma abertura de cerca de 40 bilhões de reais em despesas para o ano que vem. O governo tentou passar esse ponto no marco fiscal, mas a emenda que garantiria o valor foi rejeitada. E é importante o governo seguir o mais próximo possível daquilo que ele está se comprometendo, que é o arcabouço e a meta. E a gente sabe que na largada você conseguir seguir aquilo que você está propondo é muito importante para a sua credibilidade e para as expectativas. Se a gente na primeira oportunidade vê que, puxa, é difícil cumprir, vamos usar algum jeitinho parece que cumpre, mas não cumpre, eu acho que acaba minando e acho que para o governo acaba sendo muito pior. Samuel, antigamente a gente costumava dizer que o papel aceita tudo. Hoje não é mais papel, é planilha. Então a planilha aceita tudo. Então a planilha diz assim, eu vou gastar tanto. Aí é só botar do outro lado e eu vou arrecadar tanto. E aí está tudo zerado. Mas isso é realista? Eu imagino que não. Olhando as contas, a gente acha que vai ser muito difícil chegar na meta do governo de déficit primário. Acho que ele talvez nem consiga meio ponto percentual abaixo, né? Porque ele estabeleceu uma banda. Sim. Se ficar meio ponto percentual abaixo, a meta é 0 ano que vem, né? Então, se ele tiver um déficit de meio, ainda está valendo. Se o déficit for maior, aí o crescimento do gasto no ano subsequente é um pouquinho menor, né? A regra fiscal. Então, a regra fiscal que ele aprovou prevê o não atingimento da meta. Tem lá uma punição para o ano subsequente. Ele não vai poder gastar tanto quanto pensava. Eu acho que é isso que vai acontecer. O ministro acha que com uma série de medidas de combate à sonegação, melhora administrativa e etc., ele vai conseguir essa receita a mais
Vamos esperar, talvez consiga. Você não exclui que ele consiga zerar o déficit? Eu acho que zerar não dá, mas talvez ele consiga um déficit. Eu trabalho com déficit na casa dos 80 bi, que é 0,8% do PIB. Ficaria... Isso é muito longe de zero. É muito longe de zero e é longe de meio. Certo. Talvez ele consiga os meio. Thaís. Eu hoje conversei bastante com gente que já sentou nas cadeiras da equipe econômica, fazendo exatamente essas contas e tentando fazer essa aproximação. O governo não tem jeito, a pressa dele em publicar essas medidas provisórias hoje e enviar o projeto de lei é que, para constar na lei orçamentária, como previsão de receita, a coisa precisa existir. Né, então, ele simplesmente pega projetos de lei e enfia lá na coluna Receitas. A coluna Receitas, exatamente. Exatamente. Ao mesmo medida tempo, provisória que pode cair daqui a 3 meses. Que pode cair daqui a 3 meses, mas no processo de elaboração da lei orçamentária, isso acontecia. A correção, William, vem na primeira revisão bimestral do ano que vem. Depois de 2014, vou fazer aqui uma lembrança rápida, em 2014... A ex-presidente Dilma Rousseff e a sua equipe econômica foram adiando durante as revisões bimestrais, que são previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Todo bimestre diziam, não, está tudo bem, nós vamos ter superávit, está tudo bem, vamos ter superávit, está tudo bem, vamos ter superávit. Quando foi a última revisão do ano, disseram, olha, não só não vamos ter superávit, não está tudo bem, como temos um rombo de 80 bilhões de reais. A partir desse evento, o Tribunal de Contas da União estabeleceu uma regra em que as previsões, as revisões de gastos e, portanto, esse período a cada bimestre em que o governo tem que dizer recebi tanto, a minha projeção mudou para despesa e para receita, ela não pode mais ser da cabeça do ministro ou da cabeça do presidente da República, né? O técnico que assinar a revisão da receita e da despesa responde no próprio CPF. Então, não existe mais ficção na revisão das despesas e nem da previsão de receitas. Deixa eu só voltar você para o teu argumento. O que você está dizendo para o público é o seguinte, esta regra impõe aos 2 meses do ano que vem o quê? Contingenciamento. Ok. Não vai ter... Não vai ter o dinheiro, porque você pode pôr o que quiser na lei. De 60 bilhões? Até 60 bilhões. Pode ter o que quiser no papel, na planilha, na lei orçamentária. Chegar a março do ano que vem, na primeira revisão de receitas e despesas, a conta não fechar, imediatamente precisa fazer um contingenciamento. Não dá mais para inventar que vai ter ou não vai ter. Daniel Hittner, a equipe do ministro Fernando Haddad tem reiterado a nós jornalistas, hoje novamente, em várias conversas, mas também em pronunciamentos oficiais, não é, digamos, conversinha não, de canto de corredor, que vai zerar. Vai? Continua dizendo isso, William, e tem uma série de projetos com os quais conta para chegar o mais próximo de zerar. O CARF está completamente bem encaminhado, dependendo de só mais uma votaçãozinha. Hoje eu conversava com interlocutores de Arthur Lira, eles diziam que existe muito menos resistência sobre aprovar ou não as duas medidas, a medida provisória e o projeto de lei sobre fundos exclusivos e depois sobre fundos offshore. A questão agora vai ser muito mais qual a alíquota que vai ser praticada e menos se passa ou se não passa. A tendência agora parece ser mais passar. E tem todas aquelas decisões do Supremo que, uma vez regulamentadas, tendem a gerar algum caixa. Mesmo assim, isso não é suficiente para zerar o déficit no ano que vem e está claro, a não ser que todo o mercado esteja errado. Mas me dá a impressão, conversando com as pessoas do mercado, e vocês fazem isso muito melhor em São Paulo, tem uma pessoa aí do mercado na bancada, mas me dá muito mais a impressão de que o mercado está interessado em ver até que ponto a equipe econômica consegue, no ano que vem, contingenciar despesas, contingenciar gastos e sinalizar que está em busca de um resultado primário, se não zero, aceitável. Me parece que esse é o grande teste, que o orçamento é uma peça de ficção. William, sempre me pareceu assim. Os orçamentos sempre são uma peça de ficção. Agora, o que a gente testa muito é a capacidade do governo de ir, aos poucos, tentando minimizar os resultados negativos. Acho que é isso que o mercado vai ficar de olho no ano que vem, desde a primeira revisão das contas que a Thaís acabou de mencionar. Eu tenho essa percepção, porque temos que lembrar, né? Do início do ano para cá, houve uma grande descompressão, houve uma percepção de uma melhora,
o câmbio estava em 5,20, ele caiu para 4,80. Tem fatores domésticos sensibilizando essa queda, provocando essa queda, provavelmente ligado a essa percepção da melhora fiscal. Aí a pergunta que eu sempre fico me fazendo é: até quando que vai essa lua de mel? Até quando que vai essa alegria? Eu acho que esse período, março do ano que vem, que é quando vai haver esse decreto de contingenciamento ou não, quando o governo vai dizer como que ele vai executar o ano que vem, porque, Thaís, deu uma mudada agora depois da PEC da transição, né? Ele não é mais obrigado a contingenciar, ele tem que reconhecer a situação, mas não ele... obrigado a contingenciar. E nem é punido, ele tem que ajustar no ano subsequente, né? Foi toda aquela história que o ministro argumentou, que mas não ele podemos... é obrigado a assumir que tem um problema. Ele tem que reconhecer os problemas, ele tem que fazer a revisão da Receita em função da legislação existente, né? Então, se medidas provisórias caíram no meio do caminho, ele tem que reconhecer lá em março do ano que vem. E eu acho que esse momento pode ser um momento que pode dar uma azedada, se o governo não mostrar esse fato, essa determinação de executar ao longo do período, do tempo, uma melhora gradual das contas públicas. Eu quero colocar um ponto aqui dessa lua de mel. O Roberto Campos Neto está falando bastante, né, o presidente do Banco Central, desde a semana passada. E ele tem sido repetitivo numa coisa, dizer o seguinte: não, olha, se mostrar que está chegando lá, não precisa chegar lá, se mostrar que está chegando lá, o mercado vai receber bem e tal. E aí eu te passo essa pergunta também, Samuel, porque a gente tem feito essa pergunta aqui reiteradas vezes, que é: o que é melhor? Não cumprir a meta sem artifícios, então não deu mais para fazer artifícios, não vai dar para cumprir a meta. Aceita-se o regramento, né? Cumpre-se o arcabouço fiscal ou muda a meta? O que é melhor para a credibilidade? Bruno Funchal, que foi secretário do Tesouro, disse agora há pouco que acha melhor não cumprir a meta se não der para cumprir, e cumpre o arcabouço fiscal, na sua opinião? Eu concordo com ele. Inclusive porque o arcabouço fiscal ele já prevê o não cumprimento da meta. Então, não cumprir a meta não é descumprir o arcabouço. Ele tem uma punição se a meta não for cumprida. Só para lembrar as pessoas, né, o arcabouço fiscal diz que o gasto no ano subsequente é 70% do crescimento da receita no ano corrente. Se não cumprir a meta, o gasto vai ser 50% do crescimento da receita no ano corrente. Então, já tem uma punição. Ora, se ele não conseguir cumprir a meta, vamos ver se ele vai cumprir a punição. Ou seja, sensibilizar para menor, reduzir o gasto no ano subsequente, que seria 2025. Se ele fizer isto, o jogo está sendo jogado conforme o que foi aprovado, a regra estabelecida. E aí está tudo bem. Daniel, você mesmo mencionou, elencou a série de medidas das quais o governo espera a arrecadação que ele precisa. Algumas são arrecadações one-off, que, digamos, o que você pode dizer do Congresso em termos de entregar o que o governo quer? Depende muito agora da formatação de uma base aliada mais ampla, que está a caminho. A gente está nessa novela há 2, 3 meses. E isso, por si só, já gera uma insatisfação grande no Congresso. Agora, também tem outro ponto, William, que estava embutido ali na pergunta da Thaís ao Samuel, que é algum artifício para resolver as contas. Isso lembra contabilidade criativa dos anos Arno Agustin no governo Dilma I. E será que o governo vai lançar mão de alguma contabilidade criativa, algum artifício contábil para zerar o déficit? Acho que esse seria talvez um cenário bastante inadequado. Veja, por exemplo, que já está se falando de transformar as despesas com precatórios, e essas despesas geraram uma grande comoção no governo Bolsonaro, a ponto de se aprovar a PEC dos precatórios em 2021. Era um meteoro, dito por Paulo Guedes. Agora já se está falando de transformar isso numa despesa financeira. E tem um outro ponto, a gente está falando de orçamento e da proposta que vai ser encaminhada na quinta-feira, mas tem um drama anterior para resolver, que são as diretrizes orçamentárias, que já deveriam ter sido aprovadas a rigor antes do recesso parlamentar e nem relatório existe agora. E para onde está caminhando, William? Me parece que a LDO desse ano vai ter um ponto muito inovador,
muito importante para todo o processo de gerenciamento do orçamento, que a gente teve alguns ritos importantes aqui no passado. Teve um orçamento lá no início da década em que a gente começou pela LDO até emendas impositivas. Depois a gente passou a ter emendas RP9, orçamento secreto. A grande novidade da próxima LDO deve ser um calendário obrigatório para o governo executar emendas impositivas. Então, acaba aquele varejo ali de dizer o seguinte: vota comigo porque eu te libero esta emenda, vota naquilo que eu te libero a outra. O Congresso vai ditar o ritmo dessas despesas. Então, mas ruim para o governo. Mas isso, do ponto de vista político, é um tacape monstruoso, porque nós estamos falando de uma ferramenta clássica de poder político, que é a alocação de recursos através do orçamento público. Essa novidade significa que a alocação de recursos através do orçamento público está na mão do Lira? Vai estar na mão do Lira, na mão dos presidentes de comissões, do relator do orçamento. E, principalmente, isso é um dano para a política pública que faz sentido. Quer dizer, não há problema nenhum numa emenda, isso é preciso ficar claro, não há problema nenhum que um deputado, um senador que conhece aquele curral eleitoral, que ele queira ajudar e queira fazer uma obra porque ele conhece melhor a região. O problema é que se isso é feito de forma extremamente pulverizada, com baixa transparência e sem muito nexo com a política pública que se está adotando, é um uso péssimo dos recursos públicos que você tem disponíveis. E isso vai ser acentuado a prevalecer o que está se pensando, o que tem se comentado no Congresso para a LDO do ano que vem. A apuração que eu fiz hoje em Brasília também é que essa discussão do calendário está bastante avançada. O calendário vai aparecer. A questão é o critério, que eu quis saber. Olha, mas o calendário vai respeitar o quê? Vai respeitar bancadas temáticas, bancadas estaduais, por regiões? Qual vai ser o critério para esse calendário? Estão fechando isso ainda, não sabem como vai acontecer. E mais, se o calendário vai estar avocado nas políticas públicas, outras que estão associadas àquelas medidas da emenda, né? Não, mas tem um ponto aqui que eles me disseram que é o seguinte... Aí a gente entra no campo da utopia, sou uma pessoa. A gente imaginar que as emendas... Eu estava pensando nisso quando o Daniel disse, não, emendas em si não tem problema. Não tem problema como figura. Agora, elas estão atreladas ao quê? O que existe que coordene o desembolso do dinheiro do público? Mas prossegue, Thaís, por favor. Não, só para terminar aqui essa apuração, porque assim, uma das possibilidades 50% das emendas hoje tem que ir para projetos de saúde. Né? Essa é uma obrigação. E os outros 50% são para o resto, né? Todo o resto, educação e todas as outras coisas. Talvez a ideia seja por aí. Então, assim, no primeiro semestre do ano faz todas as emendas de saúde, no segundo semestre do ano uma segunda leva com um pouco mais de divisão. Essa pode ser uma proposta. Quer dizer que as pessoas só podem ficar doentes no primeiro semestre. Olha, então, a questão Saúde é um conceito elástico. Do empoderamento político, né, sobre o orçamento, né, Samuel? Eu acho que esse é um traço dessa última década que o Daniel trouxe aqui, que é uma coisa muito brasileira e que fez um deslocamento de poder que em nada favoreceu a política pública ou a alocação do recurso. Daniel, nesse caso, eu volto ao ponto político que me parece de uma abrangência extraordinária, Daniel. Quer dizer, nós começamos essa conversa aqui discutindo orçamento, como é que o governo faz para zerar. Agora, como é que o governo faz para mandar? Mas é a vitória da pequena política ou da política de varejo contra um planejamento de políticas públicas mais bem executado e mais bem elaborado e mais bem executado. E é um processo que tem evoluído ao longo de uma década. Eu citei aqui, né? Você teve orçamento com emendas impositivas, se não me engano, a partir de 2012. Depois você teve as emendas RP9 orçamento secreto, que evoluem depois com a proibição do Supremo para as emendas PIX, que são um repasse direto para as prefeituras, principalmente cidades menores, sem a menor transparência, porque é aí que elas não têm um carimbo sequer para uso, elas entram no caixa diretamente das prefeituras e são usadas como os repassadores e como os pequenos executores dos municípios bem entendem, e agora você passa
para a fase do calendário impositivo. Então, tudo isso significa a morte digamos, não é a morte porque você continua tendo política pública e orçamento para isso, mas um esvaziamento das políticas públicas mais consistentes. Foi 2015. 2015 começou as emendas impositivas. 2015. Com Eduardo Cunha. Acho que o projeto começou em 12 ou 13. Isso. Mas virou constitucional em 2015. Em 15. Daniel, você e eu brincamos com a expressão todo orçamento, no fundo, é uma peça de ficção. Agora, as peças de ficção podem ser um admirável mundo novo, é uma peça de ficção. Ou então o abominável mundo velho, que é o que parece ser essa peça de ficção. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, o relator da reforma tributária no Senado e presidente da Casa defendem um teto para a alíquota do IVA. Até já.